Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui no canal Live de Luz para a gente falar um pouquinho sobre reflexões. E uma coisa importante, uma reflexão que eu estava tendo essa semana, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a seguinte. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo que tinha um costume, tinha, hoje não tem mais tanto, que é um costume das pessoas se sentarem na porta das casas. Então, antigamente, eu quero dizer na década de 50, 60, por aí, não havia televisão, né? A maioria das pessoas era de população rural, que tinham se movido para a cidade, então, naturalmente, as pessoas não tinham televisão. E era costume na cidade, uma cidade muito quente, né? Era costume da cidade as pessoas saírem das suas casas e ficarem na porta das suas casas para ver o movimento da rua. O pessoal dizia, né, para tomar fresca. E eu cresci nessa cidade, né? E por conta disso, né, como a minha família era costumeiro que eles ficassem na porta de casa, nas calçadas, conversavam com os vizinhos e tal, os vizinhos também estavam na porta de casa, e outros vizinhos, enfim, era comum que todo mundo passasse o final ali, né, começo da noite, ali das 7 até as 9, 9h30 da noite, na porta das suas casas, batendo papo, conversando e tal, aquele calor insuportável. E eu não sei se eu estou puxando essa memória da minha infância, porque talvez isso tenha uma repercussão nessa reflexão de hoje. Esse costume foi se estendendo por décadas na minha família, né? E até antes mesmo do meu pai falecer, ele tinha esse costume, a ponto de que quando ah, a gente se mudou de casa, né, num determinado momento da minha vida, a gente teve que mudar de casa e a gente construiu uma casa num bairro novo. E o meu pai, né, era uma das primeiras casas do bairro, né? Não tinha nem asfalto ainda, não tinha iluminação pública, mas meu pai fez questão de. Uma das primeiras coisas que ele instalou quando a casa ainda estava em construção foi um banco que ficaria supostamente onde seria calçada no futuro. Então ele pegou na época uma pedra de guia, né? Uma pedra bem grande de concreto e colocou na porta da casa, assentou assim, fez um banco que por acaso era bem confortável até, apesar de ser de pedra. E eu me lembro que o sol aquecia bastante esse banco, e aí quando a gente ia sentar à noite, estava aquele arzinho fresco no começo da noite, e a pedra se mantinha quente. Então eu me lembro dessa sensação. E me lembro também que nessa casa que meu pai construiu, a gente tinha a visão era um bairro de periferia, mas a gente tinha uma visão muito bonita do pôr do sol. Então era costume que quando meu pai chegava por volta das 5, 5h30 da tarde, a gente fosse para a porta da casa para assistir o pôr do sol todos os dias. E nesse costume eu acabei desenvolvendo uma percepção muito boa sobre observação e tal, né? E eu me lembro que o meu pai meu pai era aficionado pelas nuvens que começavam a tomar conta do céu logo que o sol se punha. E aí você deve estar se perguntando, mas por que ele está falando todas essas coisas assim? O que isso tem a ver com espiritualidade? Na verdade, acho que isso é uma coisa muito espiritual. E eu me considero uma pessoa muito cética, né? Uma pessoa que não acredita em qualquer coisa, não. Mas esse ceticismo ele tem a ver com a capacidade que a gente desenvolveu, ou que sei lá se isso é da minha capacidade, da minha consciência, ou se foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo da vida. O fato é que eu tenho um senso de observação, eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de ficar observando e tirando conclusões o tempo inteiro sobre as coisas. E isso tem tudo a ver com a reflexão do dia de hoje. Então, quando meu pai ficava olhando para as nuvens
e ele ficava imaginando que aquelas formas, e eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento da vida, né? Ah, aquela forma parece não sei o quê, aquela forma parece não sei o quê. Ah, ali parece um rio que corre, e esse rio fica mudando de posição, e ali uma girafa, aqui um elefante, aqui não sei o que lá, enfim. A gente ficava alimentando e retroalimentando a imaginação e as horas iam embora ali enquanto a gente comentava uma história do passado, uma lembrança, uma coisa, e isso era muito interessante, né? Era uma coisa muito legal que acontecia. E ali, às vezes, um vizinho puxava uma conversa e a coisa se arrastava. E eu queria colocar essa reflexão de hoje de uma maneira que você começasse também, de certa maneira, e apesar de ser uma coisa bem básica, bem óbvia, pode ser que você nunca tenha refletido dessa maneira, sabe? E eu acho que isso pode ser uma reflexão importante para o seu dia, para a sua vida, enfim, para a nossa existência. Isso tem tudo a ver, obviamente, com essa coisa de espiritualidade. Desculpa, que eu quero colocar com vocês. Então imagina, eu estava vendo uma frase reflexiva, uma frase de reflexão do meu livrinho de reflexão que fala o seguinte, né? Que nós viemos aqui para o planeta Terra para ter uma experiência do ego, né? Então, nessa reflexão, esse mentor coloca a ideia de que a gente é oceano, né? Mas o fato de a gente ser gota, uma gota de oceano separada do oceano, nos faz pensar que a gente é muito importante. Nos faz pensar que a gente é exclusivo, é diferente, é mais inteligente, é único. E a gente não consegue perceber que esse senso de separação, né, ou seja, o ego, esse senso de ego que a gente tem, não deixa a gente perceber a magnitude e a grandeza da criação. Ao passo que o oceano está aí, né? Deus, eu quero dizer, estou me referindo a Deus, quer dizer, a gente é uma parte de Deus. E, obviamente, nessa comparação entre uma gota do oceano separada do oceano, que é Deus, a gente acaba criando um senso de ego, né, uma coisa egóica muito forte, que obviamente nos mantém separados desse todo. Né? Então fica muito difícil compreender Deus, porque a gente fica olhando para Deus como se Deus fosse uma coisa externa, uma coisa que fosse fora da gente, quando na verdade a gente é uma centelha dele, ou seja, a gente é uma pequena parte desse Deus. Porque a gente provavelmente está tentando passar por essa experiência aqui na Terra para desenvolver esse senso de ego, né? E esse senso de ego, essa individualidade, obviamente deve ter uma função que a gente nunca vai saber exatamente qual é, porque a nossa capacidade de compreensão e de interpretação é ridícula. Haja visto que a gente sempre avalia todas as coisas segundo a nossa inteligência, que é lógico, é o que a gente tem. Né? Então a gente usa a nossa inteligência para balizar tudo. Então é comum a gente dizer, a ciência prova que o animal age por instinto. Então, por exemplo, você vê um cachorro, sei lá, fazer determinada coisa, um passarinho fazer determinada coisa, e a ciência diz que isso é instinto. Ou seja, eles negam, né, recusam a ideia de que o animal tem uma inteligência, né, que os animais, os pássaros, enfim, têm uma inteligência, porque, segundo a ciência, que usa a lógica humana,
não consegue compreender muitas das lógicas das outras coisas. E aí, por conta disso, prefere dizer que não existe. Hoje, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, a gente está usando a internet. A internet funciona através de ondas de rádio. As ondas de rádio, elas sempre existiram. Sempre existiram. Até que um dia veio um cientista e descobriu essa onda de rádio, dominou esse princípio, essa tecnologia, e aí a partir de então a gente começou a entender que existe onda de rádio. Os átomos, ou seja, as relações atômicas sempre existiram. A partir de um determinado momento, a ciência entendeu e a partir de agora eles puderam criar relações atômicas, criando coisas novas, tecnologias novas, bombas e tudo mais. Ou seja, a ciência só admite aquilo que ela entende. O que ela não entende, ela não admite. E é óbvio, cada um tem que defender o seu, né? E a ciência nada mais faz, e isso é muito bom, do que assumir ou assimilar aquilo que faz sentido para a mente humana. Se não faz sentido para a mente humana, simplesmente não existe. Mas a reflexão de hoje eu queria colocar uma coisa que é o seguinte: imagine que tudo é energia, né? Então, por exemplo, a gente pode. Tem um livro muito estudado no século XX, que é um livro que chama A Grande Síntese, de um cara chamado Pietro Ubaldi. Esse livro tem grupos, né, de estudiosos pelo mundo que estudam esse livro até hoje, porque ali tem um monte de verdade da física, da matemática e da ciência que foi antecipada, né, muito antes da ciência comprovar a existência. E aí, né, muitas pessoas estudam esse livro porque dizem que esse livro traz revelações científicas muito incríveis, né? São revelações que realmente ajudaram bastante alguns cientistas a comprovar o que estava escrito no livro, porque ele dá um roteiro de o que tem que ser feito e compreendido para quem se encontre tal coisa, né, e se chegue a tal conclusão. E depois de muito tempo no livro escrito, os cientistas começaram a provar o que aquilo que aquele livro já trazia. Então, obviamente, uma inteligência superior, vamos dizer assim, coloca nesse livro, né, algo para que a ciência consiga interpretar alguns fenômenos e aí então o nosso cérebro, a nossa capacidade cerebral conseguir assimilar que aquilo faz sentido e a partir disso instaurar que aquilo existe, né? E a partir disso isso acaba virando verdade dos seres humanos, porque a nossa lógica simplesmente por isso consegue explicar. Mas o que isso tem a ver com sentar na porta de casa e ficar observando o céu? Bom, do ponto de vista de energia, se a gente for pensar que tudo no universo é energia condensada, ou seja, se a gente pegar toda a matéria que existe no universo, né, tudo que existe no universo, elas são combinações diferentes dos mesmos elementos. Então, tudo que tem aqui tem lá e vice-versa, né? E o que muda é as combinações. Agora, essas combinações vão essas combinações de matéria, né, vão dar diferentes coisas,
Então, por exemplo, a argila da pedra, a pedra do vidro, o vidro da areia, que é diferente da sílica, que é diferente, sei lá, enfim. Essas relações atômicas entre as coisas vai fazer com que a gente tenha coisas diferentes, né? E onde eu quero chegar com isso tudo? Se a gente for pensar em termos de energia apenas, tirando aquela coisa que eu falei para vocês do ego, da consciência, se a gente for tentar compreender e analisar o universo ou o nosso mundo conhecido mesmo, que já é um primeiro passo para a gente conseguir estabelecer um raciocínio, a gente vai perceber que existe uma relação entre todas as coisas e essa relação se repete. Então, por exemplo, se você olhar, por exemplo, para o espaço, tem um monte de planetas, tem uma matéria que liga isso tudo, esses planetas, eles estão, mas tem uma matéria que liga esses planetas, e aí da mesma maneira, se você faz uma comparação olhando para o seu corpo, você tem também células que são ligadas por uma matéria, que no caso é o sangue. Se você olhar para dentro de uma célula, você vai ter um monte de organelas ali dentro da célula e, obviamente, uma coisa que liga isso tudo. Se você entrar olhar para dentro de uma molécula, seja qual for, que está dentro do seu corpo, em qualquer lugar, existe um monte de relações que acontecem entre esses átomos ali dentro dessa molécula e tudo tem um propósito. Então, por exemplo, a junção disso com aquilo que vai dar o vidro, por junção disso daquilo que vai dar o sangue, a junção disso daquilo que vai dar a seiva, a junção disso daquilo que vai dar a matéria escura, que a gente não sabe muito bem, né, que está lá no universo, o que é isso. Enfim, existe como se fosse uma regra que liga todas as coisas e parece que essa regra se repete, independentemente da natureza da coisa em si. Então, por exemplo, você vê um tijolo, que é argila, e um pedaço de basalto, que é uma rocha. São coisas completamente diferentes, mas tem componentes muito parecidos ali que formam essa coisa. A maneira como isso se liga é que determina a natureza daquela coisa. Então, se a gente começa a observar o universo da maneira como ele é formado e como existe uma. Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a tabela periódica, né? A gente vai pegar lá vários elementos da tabela periódica e ver que todos eles têm átomos ligados uns aos outros e cada um deles que está lá disposto naquela tabela são coisas completamente diferentes, dão, dão, dão resultados completamente diferentes, a gente consegue começar a perceber que, meu Deus, se tudo é formado das mesmas coisas, ou seja, dependendo apenas da ligação entre elas, e ao mesmo tempo a gente consegue perceber que tudo é completamente diferente uma coisa da outra, aí eu consigo voltar lá naquele raciocínio de trás da água do oceano. Então, por exemplo, se a gente tirar o ego dessa parada toda, a gente consegue observar para as coisas e perceber que as coisas são coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu sou, por exemplo, chulo ridículo. Eu sou do sexo masculino, da outra é do sexo feminino. Enfim, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mas
necessariamente não tem muito a ver a natureza em si da coisa, né? O propósito, não sei se seria isso, mas o propósito da coisa muda, né? Então, se a gente consegue observar que, por exemplo, sei lá, a argila serve para uma coisa, a rocha serve para outra, um cachorro serve para uma coisa, um elefante serve para outra, e todos eles são formados basicamente na mesma matéria, né? E a gente começa a perceber que, apesar de serem coisas de natureza, da mesma natureza, vamos dizer assim, tem propósitos diferentes, aí realmente começa a explodir a nossa cabeça, né? Porque a gente começa a perceber que a gente faz parte do todo, está completamente integrado ao todo, mas essa nossa noção de individualidade tenta nos separar desse todo, né? Enfim, eu acho que esse raciocínio deixa a gente numa situação que fica tudo muito aberto, muito de maneira que as ideias ficam muito jogadas, mas obviamente é uma reflexão e é uma reflexão que demanda muito tempo para a gente chegar numa conclusão. Mas obviamente eu queria deixar essa coisa bem clara para vocês e por isso eu vou repetir, tentar repetir esse conceito, a gente perceber essas semelhanças, né, a similitude entre as coisas que compõem a natureza, né? E, e é engraçado que por mais que a ciência atual, com a tecnologia atual que tem investigue, ela sempre chega num ponto que abre outros precedentes infinitos e aí ela não fecha, né? Por exemplo, vou dar um exemplo só para tentar trazer mais claro. Eu, por exemplo, fiz a minha quinta, sexta série lá pelos 1980 e bolinha. 82, 3, sei lá. 85. Sei lá, não lembro mais, faz tanto tempo. E naquela época a gente acreditava que o átomo era a menor partícula, né, que existia no universo. Isso já caiu por terra, né? Hoje a gente sabe que o átomo já não é a menor partícula. A gente achava que o átomo era uma coisa completamente assim, unânime, isolada, já era o fim, não tinha nada menor do que o átomo. Tanto é que eu me lembro da aula falando assim, o átomo é a menor partícula que existe. E era isso que era a definição. E a gente já sabe que isso não é mais verdade. E essas verdades vão caindo. Então, quanto mais você investiga, mais novidades a gente acaba descobrindo, mais coisas a gente acaba descobrindo e o universo vai se descortinando na nossa frente. Enfim, então o propósito dessa coisa de a gente tentar observar no mundo que nos rodeia as coisas que são similares, né? Vai nos dar uma noção de que a gente faz muito mais parte dessa natureza do que a gente consegue perceber a priori, porque a gente acha que a gente é ser humano, que a gente é muito inteligente, que a gente é diferente das outras espécies, porque não sei o que lá, não sei o que lá, porque obviamente a gente está balizando toda essa inteligência pela nossa inteligência,
que é no mínimo ridículo e medíocre, né? Porque você vai pensar assim, mas beleza, você pensa em planeta do sistema solar, né? E aí se a gente for buscar lá atrás, a gente pensava antes que a Terra era o centro do sistema solar. Depois a gente percebeu que o Sol, né? Séculos mais tarde, a gente mudou esse conceito. Hoje a gente já tem um conceito de galáxias das galáxias e o universo. Hoje a gente já descobriu a matéria escura e relações incríveis entre os planetas, as estrelas, os sóis. A gente acabou descobrindo que o nosso Sol é uma estrelinha ridícula, insignificante, quase um grão de poeira perto de algumas outras galáxias próximas e estrelas próximas. E aí, quer dizer, né, próximas em função do tamanho do universo. Mas aí a gente começa a perceber que realmente a nossa inteligência é muito cretina. E obviamente essa nossa inteligência ela é produto desse ego. Que faz com que esse senso de separação nos dê uma falsa impressão de grandiosidade, de inteligência, de potência. Mas na verdade, quando a gente começa a analisar a magnitude dessa inteligência, dessa coisa incrível que é Deus, Já, Allah, se chama o que você quiser, né, dessa inteligência máxima que é a criação, quando a gente começa a perceber isso, ou seja, quando a gente começa a saber um pouco mais sobre quem a gente descobre verdadeiramente que a gente não é absolutamente nada, que a gente não significa absolutamente nada e que obviamente a gente deveria ser muito mais humilde em relação a perceber que nós somos muito pequenos perto dessa inteligência que criou tudo isso e que, obviamente, deve ter um propósito muito maior para a gente. Enfim, eu espero que essa reflexão, que ela é bem conturbada e é meio viajada na maionese, possa fazer você perder uns 2 minutos do seu TikTok aí nessa madrugada, refletindo sobre essas coisas, né? Sobre esse princípio organizador dessa coisa maravilhosa que é a nossa existência, que é a natureza, a nossa natureza, que é o nosso planeta, que é o nosso sistema solar, que é o nosso, que na verdade é toda a nossa capacidade de compreensão, né, sendo nós mesmos, né? Ou seja, a gente quer englobar com o nosso pensamento o todo, só que a gente faz parte do todo. Ou seja, a parte quer ser maior que o todo. Isso é realmente ridículo. Então, é realmente uma viagem e se você gosta desse tipo de viagem e queira contribuir, estamos aí, tá bom? E aí vou terminar de novo com aquela frase linda que eu terminei o último vídeo, que é que todos os seres em todos os mundos sejam felizes.